Enfim, com esse chip, então, a mãe tem um tablet, né? E ela vai acompanhando, né? Tudo que a criança vai fazendo, então, variações hormonais, tudo, 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 tudo. Então, é muito interessante, né? E esse chip é implantado com a questão de cuidado, né? A mãe quer garantir que a filha seja bem cuidada. Né? E aí tem uma série de desdobramentos que eu acho muito interessantes, né? Que eu acho que vale a pena ver, né? Que a mãe começa a desconfiar que a filha é autista, né? E, enfim, aí ela passa para uma adolescência, a mãe se assusta muito com a questão da adolescência, enfim, fui construindo por aí, então, essa escrita, né, de quando o excesso se transforma em descuidado, né, e é um prazer estar aqui com vocês, vê-las, e mais uma vez estar com a revista aí, que eu tenho um carinho gigante. Obrigada. Obrigado, Viviana. Então, Felipe Vieira. Boa noite a todos. Bom, eu também sou novo por aqui, eu escrevi esse artigo junto com o Alexandre Patrício, ele já é mais conhecido, né? É meu companheiro de PUC, né? Esse artigo, ele surgiu como resultado de uma apresentação que eu fiz num seminário de pesquisa, no seminário de uma matéria da PUC que eu tive no semestre passado. A matéria tinha como título Consultas Terapêuticas. Então, a gente utilizava o livro do Winnicott, Consultas Terapêuticas em Psiquiatria Infantil, como base, e a gente se debruçava sobre alguns casos apresentados nesse livro. Como o trabalho final dessa matéria era, de fato, a apresentação do seminário e também um trabalho escrito, assim, de forma bem sutil mesmo, eu peguei e aproveitei ali o trabalho que havia escrito até então e pensei, opa, isso daqui tá com cara de artigo, pode se tornar um possível artigo, né? E visto que o caso que eu peguei estava muito relacionado com a capacidade de estar só, tinha alguns elementos de solidão, esquizoidia, falso self, foi aí que eu convidei o Alexandre para a gente embasar teoricamente, dar uma melhorada no trabalho que foi apresentado, e resolvemos tentar publicar aqui pela revista Rabisco, né? Então foi aí que nós buscamos alguns autores interessantes, né, para embasar teoricamente, é o Alfredo Nafaneto, que é o nosso orientador, é o Oliveira Dias, enfim. E a gente construiu esse artigo. O artigo, por si só, ele versa sobre um complexo de Édipo que foi sentido de forma intrusiva e bastante culposa pelo sujeito, no caso, o paciente do Winnicott em questão, Ashton. E, em decorrência disso, posteriormente, ele acaba criando um falso self como uma forma de lidar com a culpa advinda da castração simbólica. Basicamente, é isso. Ok. O Alexandre não pôde comparecer, por conta de trabalho mesmo. Então, estou aqui representando nós dois. Ok, agradeço. Eu ia perguntar sobre ele. Eu agradeço a oportunidade. Nós também. A Neísa, né, teve que se retirar. Hoje tem assembleia no Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro. Inclusive, uma outra autora querida, Sueli Dweck, também está na revista Rabisco e não está aqui conosco porque é o dia da assembleia lá do Círculo Psicanalítico. Então, aqui na minha tela aparece a próxima Isabela Ribeiro, né, que está escrevendo um artigo junto com o Bruno e a Marina, né? Isso, oi, boa noite. Também somos novos aqui. O Bruno não vai poder estar porque ele está trabalhando, ele é professor e está no compromisso com a aula, e a Marina está aqui. Esse trabalho nós fizemos de graduação juntos na UF, e o trabalho, né, proposto foi pensado a partir de um caso clínico. O título foi De uma travessia singular, a clínica infantil e o lugar do analista. E aí a gente traz essa supervisão, era dentro da UF, então foi uma supervisão em grupo, onde, né, nós participamos, e eu que atendi o caso, e aí a gente, né, traz a história do
Pedro, né, um nome fictício, um menino que não pôde contar com esse ambiente suficientemente bom, em momentos muito precoces, muito primitivos, né, no seu processo de amadurecimento emocional, e chega no momento da clínica, do atendimento, onde essa capacidade de estar só, entendendo como sendo uma conquista muito sofisticada, isso acontece, isso aparece, né, no setting analítico. Não vou dar grandes spoilers, né, mas assim, para aguçar e para que as pessoas tenham interesse de ler, mas assim, resumidamente, é disso que se trata. Foi muito bom em tempos de pandemia, né, porque o congresso inicialmente seria 2020, aí veio pandemia, 2021 se encontra online, e a gente poder resgatar, né, esse caso e trabalhar em grupo e estar aqui podendo falar dele, né, acho que a gente também está vendo do quanto que essa vida online também é possível, né? Obrigado, Isabela. Marina, quer complementar? Oi, boa noite. Só complementar, né? Agradecer, foi um momento muito bonito para a gente também poder estar pela primeira vez nesse encontro e foi uma mesa bonita, né, Isabela? E casos muito delicados e acho que esse artigo fala um pouco disso, né? Dessa construção delicada, diária e na clínica infantil e o lugar do analista nisso tudo também, né? Nesse olhar atento e de poder ser colo em alguns momentos, né? Que é um pouco disso que a Isabela foi se tornando ali. Então é isso. Agradecer também. Bom ver o rostinho também dos autores, né? Obrigado, Marina. Marisa, São Paulo. Tudo bom, Marisa? Tudo bom, boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui. Eu já sou conhecida, já publiquei, né, algumas vezes na Rabisco, e é uma honra estar aqui entre os autores novamente. E há muitos anos que eu participo, né, dos encontros do brasileiro de Winnicott, até o latino-americano também, né, Adriana? Já fui uma vez. E é sempre um prazer imenso estar com colegas tão generosos, que a gente tem uma troca tão afetiva, carinhosa e também construtiva, rica, né, de trocas também intelectuais, teóricas e tudo mais. E dessa vez, então, como surgiu, né, o tema que era a capacidade de estar só, né, enfim, na presença do outro, eu tinha uma coincidência bastante feliz de ter 2 pacientes que eu considero como solitários. Quer dizer, eles são pessoas, são 2 rapazes que vivem muito bem sozinhos, né, com suas vidas, têm um trabalho do tipo online, que eles não precisam de ninguém. Então, né, mas obviamente que aparecem principalmente dificuldades nos relacionamentos amorosos. O mais jovem, ele demorou muito tempo para conseguir namorar alguém, e quando começa a namorar, então ele começa a ter brigas com a namorada e aí se sente muito mal, já quer acabar com aquilo, mas ele também consegue reconhecer que, de alguma forma, ele não gosta de nada de diferente, né? Nada de diferente, não gosta de que a pessoa tenha outra opinião. E uma das coisas que acontecia com ambos, que eles realmente muito fechados em si mesmos, e para que também aquilo que eu o que eu fui falando ao longo dos atendimentos também era difícil alcance. Mas eu tive essa sorte deles 2, eles estão em análise ainda, estão há mais de 5 anos comigo, então eu fui, de alguma forma, afinando a minha escuta com estes pacientes, e aí então eu trago no artigo a referência do Luiz Cláudio Figueiredo de um texto magnífico que ele fez, que ele fala sobre a escuta analítica, desde Freud, Melanie Klein, Winnicott, e vai chegar na polifonia, né, que ele chama, que é a escuta atual, que é a escuta do sofrimento, né, psíquico dos pacientes. E aí, então, tentei escrever de uma forma que eu fosse falando dessa minha escuta, em qual escuta que eu estava, né, como é que eu fui chegando aí, e parece que, de alguma forma, pouco a pouco, conseguiu se abrir um espaço, né,
de relacionamento ali comigo, né, dessa relação, e também dos silêncios, também daquilo que, vamos dizer, era impossível de se falar, que era inaudível, né, para eles mesmos e para qualquer outro que estivesse por perto. E um deles, né, é o que eu considero mais grave, né, que eu chamei de Júlio. Ele tinha desde muito jovem uma depressão assim profunda e com muitas ideias suicidas, mas ele mesmo dizia: mas eu não tenho coragem de me suicidar, eu não tenho coragem de fazer isso comigo. Mas uma vida muito sofrida, né? Porque cada vez, em qualquer situação muito difícil, uma situação familiar também complexa. Mas só para terminar, eu acho assim, então esse que eu chamei de, não, desculpa, o que é mais velho chama-se Tadeu, eu chamei de Tadeu, depois de todas essas questões aí desse isolamento mesmo, né? Ele fala, né, um pouco de um sonho dele, né? Ele divide comigo a vontade dele ser um velejador, um homem livre, um homem que não tenha obrigações para com os outros. Imagina que se sentiria realizado se pudesse dar a volta ao mundo num barco. Admira e se identifica com Almir Klink, aquele que escreveu, né, sobre como velejar, como as suas aventuras entre o céu e o mar. Ele fala também que ele achava que seria uma coisa muito, muito bacana ele fazer isso, porque ele poderia se relacionar com muitas pessoas, com muitas mulheres, e que ele poderia não precisar ter compromisso com nenhuma delas. Mas, paradoxalmente, ele também sonha, né, que ele podia também, né, nesse caminho todo dele, encontrar, né, uma companheira solitária como ele, que quisesse também acompanhá-lo nesse mesmo barco. Então, esse trabalho, quando eu apresentei, foi bem emocionante, assim, porque mostrava o caminho e o esforço, né, desse Tadeu, principalmente, em superar as dificuldades profundas de relacionamento. Né? Uhum. Então, é isso. Mas eu agradeço muito essa oportunidade de estar entre vocês, porque isso é uma grande realização para mim. Obrigada. Ok, Marisa, também agradecemos a tua contribuição e colaboração. Né? Reitero as pessoas que chegaram um pouco depois aí, a revista já está para download no site da Rabisco, né? Então ela é 100% digital, né? E agora eu quero passar a palavra para a Denile, colega do Ceará. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Bom estarmos aqui. Quero agradecer, Cleon, aos seminários do Input, a mais essa possibilidade, essa oportunidade de trazer um pouco das coisas que eu venho pensando. Esse trabalho foi apresentado no Brasileiro de Manaus, né? E ele tem um título, eu não costumo dar títulos longos, mas desta vez ficou assim: os 3 Cs, confiança, comunicação, continuidade, o viver criativo e a capacidade de estar só, transitando na transitoriedade. Foi o maior título que eu já dei, porque geralmente eu dou títulos bem pequenininhos, mas eu não consegui arranjar outro jeito a não ser desse jeito, dessa forma. Quando a pandemia se deu, 2020, o ETW que eu coordeno, a gente se encontrava de 15 em 15 dias, mas aí o grupo me solicitou semanal. Eu digo, tá bom, vamos lá, semanal. E aí, toda semana, lendo, conversando, num ritmo muito acentuado, eu percebi que 3 palavras sempre estavam se ressaltando. Quando eu lia,
a obra de Winnicott e quando eu estava com o pessoal, com o grupo. Confiança, comunicação e continuidade. Eu digo, não pode ser por acaso. Acho que tem alguma coisa aí. Essa repetição. E aí eu comecei a pensar e a conversar com um colega e outro colega e levanto nesse trabalho a ideia de que os 3 Cs, confiança, comunicação e a continuidade, são, na verdade, bases e forças do desenvolvimento emocional de Winnicott. Né? Estão na base, né? Mas, em alguma medida, também são objetivos. Né? Esse tripé também é objetivo, porque quanto mais esse tripé está em equilíbrio, em harmonia, maior a probabilidade de vivermos a capacidade de estar só, de amarmos, né? De desenvolver a nossa capacidade de amar. Enfim, é algo que eu venho escrevendo, que eu venho pensando. Esse é o primeiro que está mais cumprida a escrita, né? E já apresentei em outros lugares e estou trazendo nesse momento aqui, via Rabisco, que eu sou muito grata, agradeço bastante, e é muito bom mesmo estar aqui com todos vocês. E é isso. Obrigada, Cleon, obrigada, Seminários do INCA, e Valeu, a companhia de todos vocês. nós que agradecemos aí a tua criativa, né? Com C também, né? Composição aí. Renisiane, a gente já tinha te chamado, né? Parece que a Larissa já está presente, né? Vocês querem ocupar a palavra nesse momento? Sim, eu brinquei com ela há pouco, Leo, que eu não gostaria de exercer minha capacidade de estar só, então eu estava aguardando ela. Ela está aguardando a Para presença falarmos. dela para poder te sentir só, né? Sim. Bom, essa nossa construção, né, ela se deu a partir de algumas sementinhas, né? Uma delas realmente foi o impulso da pandemia. A gente vem de uma realidade clínica de multiprofissionais, né? Então, de repente, a gente viu esses lugares realmente esvaziando, né? Não tendo mais os acompanhantes, outros profissionais, horários alternados e tal. E de uma fala de um paciente que ele trazia, né, através de um podcast que ele ouviu sobre, né, esse movimento terapêutico da terapia online, e ele falava que a pessoa questionou e pediu para que o terapeuta usasse o fio, que é igual o fone, né? Porque assim ele se sentia conectado, né? Era um atendimento virtual. E isso foi despertando muita curiosidade de como essas novas tecnologias, esses novos movimentos, né? Eles ganham um espaço e um significado para nós, né? Para nós enquanto terapeutas e para os pacientes. E aí, a partir disso, a gente começou a construir o texto e a gente fala basicamente sobre a questão do olhar, principalmente, né, dessa troca dentro do atendimento online e de quantos olhares estão presentes ali, né? Igual neste momento, né? Eu vejo vocês, eu também me vejo, né? Então, a gente tem essa troca, o paciente também se vê, então a gente foi criando, né, uma escrita a partir disso. Foi muito bom, foi muito desafiador, foi muito emocionante quando a gente recebeu, né, esse feedback positivo de que seria publicado na revista e de que a gente estaria, né, ao lado de grandes pessoas que, vez ou outra, a gente assiste em seminários, a gente participa, né, de outros eventos. Então, foi muito gratificante para nós também esse momento de escrita, e eu só queria agradecer também. Agradecemos. Larissa? Bom, gente, boa noite, desculpa o atraso. Só complementando a Reni, né, essas trocas, esses olhares que a gente teve que inaugurar nesse momento da pandemia, tivemos a ideia e eu acho interessante, assim, porque também foi um olhar mútuo de nós duas, né, dividindo as sensações e o que aconteceu, né, nesses atendimentos online, dividindo alguns casos e pensando no artigo juntas. Então, acho que é isso. Ok.
Agradecemos, então, Larissa e Reni. Roberta. A Roberta escreve um artigo junto com a Márcia e a Camila. Boa noite, vocês me ouvem? Sim. Então, hoje eu estou aqui com a minha colega Márcia, né? A nossa professora Camila não pôde estar presente em função de estar dando aula, né? A gente escreveu esse artigo com a orientação dela, nós também somos novas por aqui, é a nossa primeira publicação, né? A gente está quase se formando, então estamos na reta final do curso de Psicologia. E esse artigo surgiu também de uma inquietação nossa em relação à maternidade. Então, o nosso artigo se chama Entre Faltas e Excessos, a experiência como senso de existência na maternidade. Então, a gente reflete um pouco sobre essa necessidade das mulheres mães experienciarem, de fato, a maternidade para conseguir se conectar com a criatividade, com a espontaneidade, com as relações que já estão introjetadas, para desenvolver a capacidade de estar só. Então, a gente também traz algumas artes para compor, né, o nosso artigo. A gente trouxe uma tela de uma artista do Distrito Federal, né, Clarice Gonçalves. A gente traz também alguns poemas e a gente trouxe também alguns recortes do Instagram, que a gente achou importante também para compor o nosso artigo, para também trazer uma reflexão sobre esses excessos, né, de informação que permeiam o maternário hoje em dia. Então, a gente queria agradecer também, e é uma honra para nós, acadêmicas, né, estarmos na Rabisco e estarmos compartilhando isso com vocês. Então, muito obrigada. E a participação, né, de tudo e conhecer tantas pessoas, né, que trazem essa troca de um assunto tão pertinente. Então, é só agradecer mesmo ao evento em si, né. Muito obrigada pela oportunidade, né, de estarmos aqui. Nós que agradecemos, né, a colaboração de vocês, né, a Camila, que assina junto com vocês, que já publicou na Rabisco também. E o Teral era uma pessoa que sempre dizia, né, para as pessoas, escreve sobre isso, vamos publicar juntos, né, independente se as pessoas estavam concluindo a faculdade, se as pessoas já estavam há mais de 10 anos na profissão. E essa pegada é uma pegada que a Rabisco nunca perdeu e nunca quer perder, porque a gente se retroalimenta nessa troca de ideias de forma muito positiva. Marcele, eu vi que ela está aí, não está com a câmera ligada, mas a Marcele está aí, tem um artigo, né, Marcele? Boa noite, Cleon, tá me escutando? Estamos te escutando. O título do meu artigo é O Exílio do Eu, um elo entre a solidão e a arte de viver. Ele foi baseado na minha monografia também, que foi orientado pela professora Leda. Eu queria agradecer pela orientação dela, e é um prazer estar aqui. Ele começa falando de uma perspectiva histórica, uma perspectiva da antiguidade, em que a solidão estava relacionada a uma infração, uma vez que quando as pessoas cometiam um crime, elas eram afastadas da polis. E aí, logo em seguida, ele começa a falar de um período bíblico onde os hebreus atribuíam um valor positivo à solidão, porque estando a sós, eles poderiam entrar em contato com Deus. E ele aborda que é somente no Renascimento que é valorizada a privacidade do indivíduo. Então, pensando na perspectiva atual, nós estamos diante de uma era em que não se pode sofrer. Então, estar sós consigo mesmo é visto como algo doloroso. Então, estamos diante de uma sociedade de seres que tem a solidão invadida por dispositivos sociais. Pensando na perspectiva da relação mãe-bebê, é importante que a mãe desenvolva um cuidado com o bebê para que ele possa incorporar esse cuidado materno, né, e desenvolver a capacidade de estar só, e essa relação ela vem sendo cada vez mais invadida por dispositivos eletrônicos. Pensando na perspectiva do adulto, o workaholic, ele trabalha excessivamente e vai se distanciando cada vez mais do seu eu. Então, eu queria citar um poema que eu cito no artigo, que para mim define muito bem o conceito de solidão.
Solidão não é falta de gente para conversar, namorar, passear, isso é carência. Solidão não é o sentimento que experimentamos pela ausência de entes queridos que não podem mais voltar, isso é saudade. Solidão não é o retiro voluntário que a gente se impõe às vezes para realinhar os pensamentos, isso é equilíbrio. Solidão não é o claustro involuntário que o destino nos impõe compulsoriamente, isso é um princípio da natureza. Solidão não é o vazio de gente ao nosso lado, isso é circunstância. Solidão é muito mais do que isso, é quando nos perdemos de nós mesmos e procuramos em vão pela nossa alma. Muito obrigada. Agradecemos, Marcele, né? Quero perguntar se tem mais algum autor aqui, pelo que eu verifiquei aqui das presenças que eu enxergo, né? Tem alguns que são logados pelo dispositivo, então não tenho certeza se a pessoa está presente. Se tem mais algum autor, que por favor se acuse. Pelo que eu vi, vários autores já falaram sobre seu artigo. Quero agradecer a gentileza de vocês. Ficou a gente conseguiu contemplar quase todos os artigos, só o pessoal que realmente não estava presente. E vocês falaram deixando com vontade a gente de ler, né, os artigos, e acho que nesse sentido de compartilhamento de realidade, como diria o Winnicott, né, da gente poder estar dando essa grande amostra de como que está essa rabisco da capacidade de estar só. Elaine tinha levantado a mão, tu queria falar, Elaine? Eu vi que tu baixou agora, né? Então eu quero abrir a palavra, então, para os demais colegas aí, né? Meus colegas do Seminário Winnicott Porto Alegre, e também aos demais presentes aí, né? Ana Melgaço está aí, né? Mariana. Eu posso falar. Por favor, Mariana. Queria parabenizar os autores pela riqueza dos trabalhos. Realmente a gente ficou com vontade de ler, de conhecer mais a fundo. Essa diversidade também é muito bacana, essa troca, né? Eu achei tão importante essa lembrança que tu trouxeste do Otteral, Cleon, né? Dessa acolhida que ele sempre fez, dos diversos colegas em diversas fases das suas trajetórias, contribuindo e trocando. Eu também penso que isso é muito rico, né? E parabenizar os Seminários Winnicott, né, pela revista, pela proposta da revista e por esse encontro. Muito bom estar aqui com vocês. Valeu, Mari. A colega Elaine colocou aqui no chat, né, que está querendo muito ler a revista, né? É só baixar lá no site, né? E começar a ler. Adri, fala. Abre o microfone. Estou fazendo isso. Bom, eu queria dizer que quando o Otteral disse que nós deveríamos encampar uma revista que tivesse um espaço, uma revista independente, que tivesse um espaço para que nós coletássemos dos encontros com os nossos colegas, seja no gaúcho, no brasileiro e no latino-americano, conteúdos de suas palestras, nós logo nos empolgamos. Bom, nosso grupo Otteral falava e nós todos nos empolgávamos e seguíamos. E aí ele nos dava o espaço para criar. Ele dava a dica e nos permitia, né, fluir, né, a nossa criatividade. Foi uma das últimas novidades que ele trouxe ao grupo, né? Em seguida, porque as outras atividades dele já se repetiam. Então, a Rabisco ficou para nós como um testemunho da comunicação, né? A escrita é uma das formas mais nobres de colocarmos os nossos pensamentos, né?
é trabalhosa, é complexa, e quero cumprimentar todos os autores que eu percebi tão imbuídos de seus textos, que simplesmente falaram rápido, eficientemente. Quer dizer, uma coisa muito elaborada dentro de vocês, meus parabéns. E a outra coisa é dizer que a linguagem, a comunicação, a escrita científica, teórica, a escrita de contos, a escrita de poesia, nos torna melhores como profissionais. Eu acredito que sim, né? Porque a comunicação, eu sou de um tempo que, quando eu vim do Rio para Porto Alegre, não se tinha telefone nas casas ainda. Eram raras as pessoas em Porto Alegre. Nós pegamos filas enormes na central de telefonia para eu poder falar com meus pais, com a minha família. Então, as cartas eram fundamentais, a escrita era fundamental. Ela nos aproximava, ela chegava quente, aquecida, com gestos de amor e de cuidado, que a gente devolvia também. E eu acho que mesmo quando a gente faz um texto teórico, científico, há um gesto de aconchego, de proximidade, há um dar as mãos, da solidão do escritor, que é um trabalho solitário, né? Que ele precisa estar sozinho para pensar e escrever, se comunica a solidão do nosso leitor, né? São dois momentos solitários que a escrita propõe, e nós não vamos estar só, né? Nós não estamos só. O leitor, quando está mandando o seu texto, o escritor, quando manda o seu texto para o leitor, e o leitor, quando recebe e lê, há uma aproximação grande de dois psiquismos, de dois afetos, de dois toques, um que tocava na sua máquina, na sua caneta, o outro que toca no seu livro, outro que agora liga e digitalmente vê o seu livro. É um prazer para nós e ter essa noite com vocês, termos o prestígio de receber artigos de vocês, e a Rabisco vive para isso. A Rabisco foi criada pela Oteral e existe para isso, para nos unir nas nossas palavras e pensares, sendo uma forma muito afetuosa de nos aproximar. Obrigada. Agradeço a vocês. Valeu, Adri. Muito, muito boas lembranças. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Isso que tu falou agora, Adri, me lembrou da Zimmermann, que dizia que não existia livro de autoajuda, né? Como que tu vai te autoajudar? E aí, uma vez eu e o Teral escrevemos um texto, eu fiz uma comparação, né, de que livro de autoajuda é tu querer sair do buraco te puxando pelos próprios cabelos, né? Porque se tem um escritor que escreve, um leitor que lê, a gente vai pensar no mínimo numa ajuda mútua, né? Que era o que o Zimmermann sempre falava. Grupos de ajuda mútua é muito mais densamente substancioso do que tu falar de livro de autoajuda, grupo de autoajuda, enfim. A ajuda sempre depende do outro, né? Eu posso fazer um comentário? Sim, por favor. Rafael, é isso? Isso. Rafael. Um comentário meio rabisco aqui. Eu estava tentando formular as ideias, ver se eu ajeitava bem, mas não deu. Então, vamos do jeito que está. Mas queria chamar a atenção para como a solidão, e talvez a pandemia tenha nos trazido um pouco de clareza sobre isso, né? Como a solidão é uma coisa ruim. Eu vejo uma tentativa da nossa cultura, né, de colocar algo positivo na solidão,
E claro que ela pode ser uma conquista, né? Ela é uma conquista na saúde, mas ela só é uma conquista porque passou pelo outro, né? Como tu bem colocaste agora. E eu fico me perguntando por que que a gente está fazendo essa busca de legitimar a solidão. Por que isso, né? Até alguém trouxe historicamente como a solidão era considerada algo ligado ao crime, né? Algo que era parte da punição, da pena, porque é como se não se pudesse pensar no humano isolado. Não é exatamente isso que a gente está fazendo, mas eu vejo aí nas redes sociais uma espécie de busca de idealização da solidão, acho, né? Que desconsidera justamente esse caráter do paradoxo que o Winnicott traz, que ele não está falando da solidão de uma pessoa, né? É sempre uma solidão povoada, é uma solidão, acho que é o Deleuze que traz essa noção de uma solidão povoada mesmo, que traz forças, que traz vetores, que traz lembranças, presença, né? Então eu fiquei com tentando costurar essa ideia de por que que a gente está insistindo em legitimar uma solidão que não é boa, essa solidão que não seria entremeada pelo outro, né? Como se a gente estivesse numa espécie de esforço por, no fundo, negar a importância do outro. Fica ambíguo, mas parece que essa valorização da solidão é como se fosse um esforço por negar a importância do outro. Não sei, um rabisco aí. E parabéns a todos, né? Parabenizar a revista. Acho que é um trabalho importante de presença, né? Mesmo falando de solidão, é uma forma de estar junto numa coisa que nos une. Ok, Rafael, agradecemos pelos teus rabiscos, e acho que sim, né? Essa leitura de solidão, de capacidade de estar só, sempre paradoxal, né? A construção lá do Winnicott, quando ele fala na natureza humana, eu não consigo ter ideia de caos se eu não tenho uma ideia de ordem, eu não vou ter uma ideia de solidão se eu não tenho a ideia de como é que é estar na presença de alguém, que é como ele trabalha esse conceito. E o Winnicott sempre teve essa provocação. Quando a gente introjeta a obra de Winnicott, a gente introjeta essa leitura paradoxal daquilo que se apresenta, desde o nosso atendimento, né, só na presença de alguém, até os momentos em que a gente está, né, compartilhando outros momentos, seja pelos meios aos quais forem, né. Alguém mais gostaria de fazer alguma colaboração nesse lançamento da Rabisco? Né? Senão a gente já se encaminha para o final aí, para vocês poderem fazer o download lá do site e poderem começar essa leitura aí. Né? Eu posso falar? Por favor, Marta. Eu quero dar o meu abraço carinhoso a todos os autores desta revista, que tiveram uma atitude corajosa, escrever é uma atitude muito corajosa e desafiadora sempre, e que a revista está muito boa, muito legal, vale a pena conferir. Vamos todos rever os artigos e prestigiar. Um abraço para todos. Valeu, Márcia. A Rani comentou aqui no site, a Rani, que é uma colega do México, né, que está muito feliz de estar aqui conosco, né, mas acho que ela teve que se desconectar, ela entrou rapidinho aí. Né, isso é muito legal, é uma das vantagens do nosso online, que o colega entra lá do México e dá um oi, e a gente vai fazendo essa costura.
Então tá, eu quero agradecer a presença de todos e de todas, né? Compartilhem a revista, compartilhem o PDF, né? Tem outras revistas que estão lá para download também, né? E ficamos muito felizes, assim, com né, que a Márcia colocou, assim, de coragem de fazer essa escrita, coragem de expor as suas ideias, né? E de alguma forma estar participando ou provocando, né? Que gostem ou que não gostem, que critiquem, mas que a gente, naquele momento que escreve, também expõe uma ideia para ser pensado, né? Uma atitude provocativa, uma atitude no melhor, né? No melhor termo possível de provocação. A gente vê tanta porcaria escrita, né? Então esses artigos maravilhosos aí, eles têm que serem divulgados, né? É isso que a gente tem que, eu digo, o bem tem que se dissipar também na mesma velocidade que todas essas outras publicações aí lamentáveis, né? Que circulam no nosso dia a dia, tá bom? Uma boa noite a todos, né? Mais uma vez, em nome do Seminários Winnicott Porto Alegre, agradecemos, né, e esse ano já estamos recebendo novos artigos para as próximas publicações, né? Um grande abraço. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigada a todos. Obrigado pela Abraço oportunidade. aí. Obrigada também. Parabéns aos nossos Obrigado. autores. Boa noite. Tchau, Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Abraço. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Oi, Ju. Tudo bom? Vendo as amigas. Boa Oi, noite, Ari. pessoal. Obrigada, Cleon, a coordenação boa e me chamou a atenção, né, os autores dentro do texto. A mesa, ainda tem gente aqui, né? Tem. Duas pessoas. Pode desligar a gravação, né, Cleon? Que começou. Eu já vou indo. Mas parabéns, amigos. Não, ainda tem